Leandro, o que vai acontecer aí na Flórida? Tem um furacão a caminho. É perigoso? É preciso sair de onde você está? Quais são os riscos? Eu recebi essa pergunta, né? Ou essas perguntas ao longo das últimas horas, conforme vai se noticiando que temos um furacão a caminho da Flórida. Então eu queria explicar um pouquinho mais sobre os furacões, sobre como lidar com eles. Tem muita gente que se mudou para a Flórida há pouco tempo, está bastante preocupada, né, e não sabe direito como interpretar essas informações e qual o risco que está correndo ou o que deve ser feito. Então, resolvi fazer esse vídeo para explicar, pode ser interessante mesmo para quem não mora aqui, né? Pela posição geográfica aqui da Flórida, é um estado que é bastante alvo de furacões. Basicamente é uma península entrando no Atlântico. Então isso facilita que em algum momento um furacão alcance a Flórida, como acontece usualmente, algumas vezes, usualmente 1, 2 vezes a cada ano. Tem ano que não acontece nada, tem ano que acontece um pouquinho mais, mas essa é a média. E nesse momento nós temos um hurricane chamado de Milton, que está no Golfo do México e está se direcionando para a Flórida, mais notadamente para a costa oeste da Flórida. E aí tem um aspecto importante, né? Faz muita diferença a posição geográfica de onde passa o olho do furacão. Usualmente, os maiores danos acontecem na posição em que ele entra no continente, vindo aí do mar, né? Ali é onde estarão os maiores danos usualmente. Os danos podem acontecer por vento, as pessoas geralmente associam ao vento, mas os maiores danos são outros. Os maiores danos são por conta de inundação por chuva muito pesada ou por algo chamado de storm surge. O que é uma storm surge? Quando o furacão se movimenta, ele vai empurrando a água e gera uma maré mais alta que a usual. E essa maré pode chegar até 3 ou 4 metros, né? O que produz uma inundação muito grave. E usualmente as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Chuva em excesso com uma storm surge impede que a água escoe para o mar. E isso gera uma inundação ainda maior, né? O maior número de mortes, de estragos, usualmente não é produzido por vento, é produzido justamente por inundação ou por storm surge. A gente ainda tem um quarto componente, que são os tornados. Usualmente no caminho do furacão, um pouco à frente do furacão, existem condições atmosféricas ideais para tornados, né, que têm uma capacidade destrutiva menor do que os furacões, mas acabam produzindo algum dano. No caso, por exemplo, do Helene, o último furacão que entrou aqui pela Flórida, acabou produzindo mais estragos lá na Carolina do Norte, justamente por conta de uma chuva muito intensa que foi trazida pelo furacão. Quando ele chegou na Carolina do Norte, já era quase que uma tempestade tropical, que na escala do furacão é algo menos grave. Mas mesmo assim produziu uma enchente, uma enxurrada que destruiu uma área bem significativa, né? Bom, mas como é que você acompanha as informações sobre os furacões? É no National Hurricane Center, em que você tem ali um monitoramento do oceano e desses fenômenos, né? Você tem aqui os furacões que estão acontecendo. Nesse xizinho é uma coisa que pode virar um furacão. E se você clicar aqui em 7-Day Graphical Tropical Weather Outlook, tem regiões que podem acabar gerando o desenvolvimento de um furacão, né? Então esse aqui é uma zona baixa, 10% de chance. Esse aqui tem 30% de chance de virar uma tempestade tropical em 7 dias, melhor colocando. Mas voltando aqui para o Milton, o que a gente tem, clicando em cima do Milton, tem todas as informações, são as mensagens-chave, né, o que está acontecendo, o que você pode esperar. E você pode ir aqui no Warning Cone Static Images, em que tem as informações principais desse hurricane. Então, tem aqui a data, né, o momento do relatório, acabou de sair, 4 horas da tarde, horário central, que fica 1 hora atrás de Miami, né, que está na costa leste, então aqui é 5 da tarde que saiu. E você tem aqui os ventos de 180 milhas por hora. 180 milhas por hora é um furacão muito intenso, categoria 5, né? Porque a gente está falando aí de basicamente mais de 270 milhas por hora, 280, 290 quilômetros por hora. É muito forte, né? E aí você tem um movimento, estando para o leste a 10 milhas por hora, e você tem o famoso cone.
Muita gente interpreta de maneira errada esse cone. Esse cone aqui não é onde nós temos o impacto do furacão, porque o impacto pode ir muito além do cone. O cone tem no centro dele, onde estão esses M's aqui, que significa Major Hurricane, o caminho mais provável dele nos próximos dias, inclusive com os momentos que deve chegar, né? Onde ele vai estar na terça, 1 da tarde, quarta, 1 da tarde, 1 da manhã, quarta, 1 da tarde, e quinta, a 1 da manhã, ou seja, na madrugada de quarta para quinta, deve ter o chamado landfall, que é onde efetivamente ele entra, e ali é que usualmente nós temos os maiores danos. Se você clicar aqui no Interactive Map, aí você tem um mapa que fica mais preciso. Aqui tem o centro do hurricane, que é onde tem a velocidade maior do vento, e a parte mais abrangente aqui, onde tem a velocidade de Tropical Storm, que não é a velocidade tão alta dos ventos como do furacão. E aí você pode colocar track e identificar exatamente onde ele deve entrar. E ele está entrando aqui numa área muito complicada, que é a área de Tampa, porque aqui é basicamente uma cidade que tem um litoral bastante recortado e ela é mais fragilizada, fica mais à mercê dessa chamada Storm Surge, né? A Storm Surge é o que efetivamente pode destruir boas partes aí da cidade, além de um vento maior, né? Nesse caso específico, o aspecto mais favorável, se é que a gente pode ter algum aspecto favorável, é que ele deve aí, diminuir a sua velocidade, a sua intensidade quando ele estiver próximo da costa. Para quem já acompanha há algum tempo, onde tem um forecast mais detalhado, e aqui no Forecast Discussion, né? Então ele diz aqui a velocidade que deve chegar nas próximas horas. Ele pode até aumentar um pouquinho a velocidade, mas depois ele vai diminuindo, e quando chegar ali perto de Tampa, vai estar não a 180 ou 135 milhas por hora, mas 125 milhas por hora, o que já é não agradável, né? Mas bem melhor do que as 185 milhas por hora. Um outro site interessante para você se informar é o windy.com. Esse funciona no mundo inteiro, não só aqui. Então você tem um mapa, é o que estava mostrando antes. E aí ele mostra, né, o que está acontecendo agora, e você pode ir avançando no tempo para identificar onde é que ele vai. E a gente tem ele batendo lá em Tampa na madrugada de quarta para quinta-feira. Como eu estou aqui em Miami, se eu clicar em cima de Miami, ele vai abrir as condições esperadas para os próximos dias. Chuva, o sol, né, a quantidade de chuva, a temperatura, e aqui o vento esperado para Miami. Vento sustentado de 23, 25 milhas por hora, de quarta para quinta, com um máximo de rajadas de vento de 40 milhas por hora, que dá algo como 70 km por hora. É bastante, mas não é catastrófico, como por exemplo em Tampa, né? Se a gente clicar aqui em Tampa, a gente vai ver para a cidade de Tampa, para o centro de Tampa, a expectativa de 74 milhas por hora de rajada no auge, o que dá mais de 100 km por hora ao longo de várias horas. É um vento muito intenso, com muita água, né? Chovendo aí 10 milímetros de água, de chuva, 13 milímetros no intervalo de 3 horas, o que é muita água, né? Miami deve chover bem menos do que isso, apesar de chover aí uns 8 milímetros na quarta-feira à tarde. Então, basicamente, esses são os dois sites que eu utilizo para acompanhar, além da mídia local. Porque o que você deve ficar atento? Aí vem a questão da preparação. Você deve ficar atento às autoridades locais, que vão definir se deve haver uma evacuação, o que você deve guardar água ou não, né? Qual é a expectativa e o que cada um deve fazer. Para aquelas pessoas que moram perto da costa, onde o furacão entra, usualmente é mandatório uma evacuação, ou seja, você tem que sair dali, né? Eu fiz isso no furacão Irma em 2017. O que é o mais provável que aconteça, tirando essa questão de evacuação, essa questão mais séria? Por um vento muito intenso, costuma faltar luz. Então você pode ficar, dependendo, né, da gravidade dessa falta de luz ou de onde você está, mais próximo ou mais distante do furacão, você pode ficar alguns dias sem luz. Por isso que eles recomendam ter água, né, ter alguma gasolina. Você pode comprar aqueles galões de plástico e ter gasolina extra, além de abastecer o tanque do seu carro, caso você precise evacuar de última hora, numa mudança de direção do furacão. Mas o ideal, e é o que eu sugiro para o pessoal que mora aqui na Flórida, é ter um gerador movido a gasolina, uma coisa que é relativamente barata, aqui tem de todos os tamanhos, né, todos os tipos, e ter um pouco de gasolina e ter um ar-condicionado
portátil, aqueles menorzinhos, porque aí você pega um gerador que tem a capacidade de abastecer esse ar-condicionado e você consegue ter um ar-condicionado ali funcionando, porque isso é importante na Flórida, já que é muito quente, né? E você tem a fonte de energia para outras coisas. Aqui na minha casa, por exemplo, eu instalei um sistema de energia solar que acaba abastecendo a casa, normalmente, mas em caso de falta de luz, ajuda, né? A não ser que seja um furacão muito intenso que vai levar embora também os painéis solares, mas isso é bastante raro, né? Então, basicamente, ter água, ter alguma comida, um geradorzinho ajuda, uma gasolina estocada para alimentar o gerador ou para alimentar o seu próprio carro se você estiver aqui mais longe, e usualmente é isso, e ficar atento ao que as autoridades dizem. No caso específico aqui de Miami, as aulas foram canceladas para quarta-feira, mas pela própria previsão, se não mudar muita coisa aí, não deve mudar, porque agora não falta tanto tempo, conforme vai chegando mais perto a previsão, né, o caminho do furacão vai ficando mais provável, deve ser uma chuva, eventualmente um vento mais forte, eventualmente a luz cai por algum tempo. Nada mais sério do que isso. Já para quem estiver mais ao norte do estado, quem estiver ali no centro do estado, essa região que vai de Naples até Tampa e ao norte de Tampa, ali o caso é mais grave. Quem estiver muito perto da água, provavelmente as autoridades já estão ordenando que se evacue. Orlando também deve ter algum impacto, deve ter alguma chuva maior, porque está no caminho do hurricane. Então, de quarta para quinta já deve se sentir mais, né? Mas o impacto mesmo é onde o furacão entra. Espero ter ajudado você a entender como é que esse fenômeno se desenrola, como é que é o preparativo. A questão é, se você está aqui, se manter calmo, seguir as instruções das autoridades. Até a próxima. Tchau, tchau.